eu cansei um pouco dessa vida, sabe? Eu comecei a pensar que essa vida corporativa não era mais para mim. Então eu falei, pô, acho que o meu capítulo aqui, o meu legado, talvez tenha terminado. Eu falei, acho que eu quero tirar um tempo para repensar aqui o meu caminho. Fala galera, Douglas Z por aqui, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Papo Z Podcast. Se você é novo por aqui, já vou deixar um convite para você se inscrever aí no canal, porque toda segunda-feira, meio-dia, saem novos episódios por aqui. E antes de a gente falar do meu convidado de hoje, eu queria falar da Gráfica DG, a nossa parceira aqui na área de impressão. Se você precisa divulgar o seu negócio, graficadg.com.br, você consegue fazer materiais impressos, banner, panfleto, cartão de visita. Eu sempre falo esses itens que são os mais procurados por lá, mas qualquer coisa que você precisar de impressão para divulgar o seu negócio, graficadg.com.br. A Red Tigre, a nossa parceira na área pet, se você precisa exercitar o seu cachorro, lá você vai encontrar os produtos ideais e orientação com o Gustavo. E a minha plataforma, né, de multi-atendimento para WhatsApp. Se você é empreendedor e vende pelo WhatsApp, você precisa de uma plataforma para organizar as conversas. E na zib.com.br você vai conseguir agendar lá uma demonstração para entender um pouquinho mais do que a gente faz por aqui. Fechou? Falando do meu convidado de hoje, cara, vai ser um papo muito gostoso, literalmente, porque a gente vai falar aqui sobre várias coisas legais, como croissant, por exemplo. Felipe Trigo, seja muito bem-vindo ao nosso episódio. Obrigado aí, tá? Por Valeu, topar Douglas. esse convite, cara, de bater um papo aqui, contar um pouquinho da sua história. E eu sempre queria que você se apresentasse aqui. Quem é o Felipe para a galera conhecer? Valeu, Douglas. Obrigado aí pelo convite. Obrigado, Cris. Foi um prazer receber esse convite aí de vocês. Sou o Felipe Trigo, sou padeiro, sou economista também, sou professor atualmente e vim aí de uma história de uma carreira corporativa e fiz uma mudança de carreira alguns anos atrás e hoje tenho a padaria Casa Trigo, ali na Vila Romana. Foi lá onde a gente se conheceu, né? Eu ia até dar essa introdução aí, cara. Já roubei a introdução. Não, mas é isso aí. Foi isso mesmo. A gente gravando um dos episódios, eu levei um convidado lá pra gente tomar um café e, cara, gostei demais do espaço. Falei, não, por que não trazer o Felipe aqui pra contar a história dele? E aí, antes de a gente falar do seu negócio, que eu sei que a gente vai explorar muito isso, eu faço uma pergunta aqui pra gente quebrar um padrão. Eu queria te perguntar quem é o Felipe quando não tá trabalhando? O que você gosta de fazer? Eu sou um cara que tem muitos hobbies e que pratica pouco, nenhum deles, né? Tipo isso, né? Mas, cara, eu gosto muito de mergulhar. Fiz vários cursos de mergulho, já mergulhei alguns lugares do mundo aí, alguns lugares do Brasil. Aquele mergulho com oxigênio cilindro, e tudo mais, com cilindro? Mergulho scuba, né? Já fui para a Austrália, já fui para o Caribe, vários lugares daqui do litoral brasileiro. E eu amo fotografia também. Legal, cara. Eu gosto muito de foto, que não quer dizer que eu sou bom tirando foto, que são duas coisas completamente diferentes. Uhum. Mas eu gosto muito de fazer fotografia de paisagem, porque eu gosto muito de viajar. Certo. Então, o pessoal viaja e fica tirando selfie, fica tirando foto das pessoas e tal. Eu gosto de foto das paisagens, né? Foto de... tive no Chile, tirei foto de vulcão, foto de lago, de floresta. Então, é uma coisa que eu gosto muito, mas que, infelizmente, não tenho conseguido, ultimamente, praticar muito. É isso. Vocês já viram aí que a gente vai explorar bastante coisa no papo de hoje. Eu anotei bastante coisa aqui, um roteiro pra gente explorar um pouquinho. E eu queria começar perguntando o seguinte, cara, como é que foi essa transição? Quando você me falou que você estudou economia, que você é economista, e fez essa transição, cara, como é que foi isso daí? Por que você decidiu mudar de carreira e começar o seu negócio? Cara, eu tive uma carreira, eu me formei economista, nunca trabalhei efetivamente como economista, né? Mas eu saí da faculdade e já fui direto trabalhar em consultoria, ainda como estagiário, e fiquei nessa consultoria, numa consultoria multinacional por vários anos, quase 9 anos,
E em um projeto que eu estava ali em um cliente, esse cliente me convidou para sair da consultoria e trabalhar lá com eles, né? Trabalhei muito em telecom, a maior parte da minha carreira, né? E aí fui trabalhar nesse cliente que eu fiquei também ali uns 5 anos trabalhando lá com eles, não como consultor, mas como efetivo ali. E depois de um período, foi um período de muito aprendizado para mim, a gente conseguiu conquistar algumas coisas muito legais lá, e só que eu cansei um pouco dessa vida, sabe? Eu comecei a pensar que essa vida corporativa não era mais para mim. Peguei um pouquinho de... Acho que eu tive alguns desafios grandes e no meio desses desafios eu falei, pô, encerrei o meu capítulo. A gente fez um projeto muito grande lá, que a hora que ele finalizou, eu falei, pô, acho que o meu capítulo aqui, o meu legado talvez tenha terminado. Eu falei, acho que eu quero tirar um tempo para repensar aqui o meu caminho. A empresa estava passando uma reestruturação, conversei com o meu chefe, falei, pô, acho que agora é a hora da gente mudar a minha área, reestruturar ela, e a gente extinguiu minha posição, e eu falei, pô, Mas vou desenhar uma nova área que não tem a minha posição, e falei, pô, tô aqui tranquilo, e falei, pô, vou tirar um tempinho agora. Desde que eu estava na faculdade, eu trabalhei todo o período que foi possível lá na faculdade, né? Fiz uma faculdade integral e no momento que pôde estagiar, eu já comecei e fui direto. E aí eu virei e falei, pô, eu vou tirar... Tudo começou com um mês sabático. Eu falei, vou tirar um mês aqui só para descansar, fazer alguma coisa. Eu falei, não, acho que, pô, 3 meses, porque eu nunca parei desde que comecei, eu vou tirar 3 meses então. Aí eu falei, pô, nesses 3 meses eu vou procurar algum curso ou de cozinha ou de fotografia, que são coisas que eu gosto. Eu queria inicialmente de fotografia. Eu falei, pô, eu gosto de foto, não sei tirar foto, tudo que eu aprendi foi lendo livros e tal. Tinha ainda um pouco menos de informação na internet naquela época. Eu falei, pô, vou procurar um curso de fotografia. Eu não achei nenhum naquele período. E eu achei um curso de cozinha legal, de técnicas, chamava técnicas de chefe e tal. Eu falei, pô, nome bonito, legal, vou fazer um curso intensivão de um mês. Pô, quando terminou esse curso, foi um curso que eu adorei, pô, era todo dia cozinhando lá. E a hora que terminou, eu falei, pô, achei legal isso daqui e tal, não sei o que eu vou fazer agora. E aí apareceu a oportunidade falei, pô, fazer um estágio. E fui estagiar num restaurante, saí, pô, imprimi um calhamaço de currículo. Isso em que ano? Isso foi 2018. Não, 2018? 2018. E falei, pô, imprimi um calhamaço de currículo, falando, ó, eu tenho uma experiência corporativa, isso não significa nada, mas eu fiz um cursinho de cozinha e eu quero estagiar. E saí distribuindo. Eu pegava ônibus e ia para Vila Madalena. Tinha uma lista de restaurantes que eu fiz, de lugares que eu achei legais, e eu ia de porta em porta, literalmente, distribuindo, entregando. Aí, pô, ia para Perdizes. Um monte de restaurante que eu tinha, eu fazia um mapa, eu roteirizava no Google e falava, ó, vou passar aqui, eu saía com um mapa roteirizado e entregando. Para buscar uma experiência, para praticar o que você tinha aprendido. Ver se algum maluco Topa me esse aceita, desafio, né? E aí parei no restaurante ali na Vila Madalena, infelizmente já fechou, Chef Vivi chamava, e tive a sorte de encontrar a Vivi, que era a dona, a chefe, né? Ela virou e falou, pô, você tem uniforme? Eu falei, tenho. Ela falou, vem aí amanhã e a gente vê. E nisso eu fui. Aí fui no dia seguinte e fui indo, sabe? E fiquei lá por um período, e um dos cozinheiros lá na época falou, pô, vou começar a fazer faculdade de gastronomia e tal. É uma coisa que nunca tinha passado pela minha cabeça, né? E eu falei, pô, será? Pode ser uma, deixa eu ver o que rola. Comecei a dar uma pesquisada e tal. Olhei e falei, pô, quanto é que custa, como é o que tem nessa faculdade e tal. Falei, pô, acho que pode ser um negócio interessante. Fui lá, fui na faculdade, lá na Embi Morumbi, na época, e falei, pô, quero me inscrever, e tinha vaga ainda, isso era, pô,
finalzinho de julho ia começar as aulas, primeira semana de agosto, sabe? Faltando 10 dias para começar as aulas. Ainda tem vaga, entra aí e fui. Fiz o processo seletivo lá e tal. E aí fiz a faculdade, e no meio da faculdade eu comecei a me interessar foi nessa época que começou a aparecer muito mais esse tema da fermentação natural, tal. Já tinha alguns lugares fazendo em São Paulo, mas ainda não era muito popular. E aí eu comecei a pesquisar sobre isso. Falei, pô, quero fazer e tal. Eu tinha um professor que não era... Eu nem tinha tido panificação ainda, né? Mas tinha um professor que era padeiro e que me dava uma das primeiras matérias lá na época da faculdade. E estava conversando com ele e falou, pô, eu tenho o fermento natural, quer um pouquinho do meu levain, você usa ele aí e vai testando. E pô, eu comecei a fazer pão, testando, tal, pegando receita na internet, livro que eu comprei, e fui fazendo. Esse professor até encontrei ele ontem, tá tendo a FIPAM, que é uma feira de Quiser panificação. falar o nome da galera, pode falar. O Patrick Ambrode foi um grande professor meu, e ele falou, pô, tá aqui um pedaço do meu levain, encontrei ele ontem fazendo palestra lá na FIPAM, que é uma feira de panificação. Legal. Que tá tendo essa semana inteira aqui em São Paulo, né? Show. E é um cara que eu mantive contato depois, um cara muito gente boa. Cara, e quando que começou a questão do croissant? Então, aí, cara, esse negócio começou a fazer pão mais simples, né? No começo, foi tipo pão italiano, né, tal, focaccia, e fui aprendendo a fazer alguns tipos de pão e fazia em casa. Aí, pô, fazia e davam para minha mãe, dava pro meu pai, dava para um amigo, a galera um aproveitava, vizinho. Não? Se aproveitava. Eu ia aprendendo e ia testando, né? Ia pegando pros professores, pros amigos da faculdade e tal. E aí teve gente que começou a encomendar, pô, vende aí, vende aí. Faz um pão para mim? Eu faço. Não, mas eu quero pagar. Aí as pessoas começaram a querer comprar. Falei, então tá bom, se a pessoa quer comprar, quem sou eu para recusar dinheiro, encomenda né? Pra um cafezinho mesmo? Encomenda. O pessoal era, sei lá, fazia um pão por semana, sei lá, 2, 3, 4 pães por semana. Era coisa assim, eu encaixava no meu dia a dia ali. Uhum. E só que começou a ter um pouquinho mais de pedido. Daí comecei a falar, bom, agora eu preciso começar a planejar esse negócio. Fazer em casa. Batedeira, geladeira de Tem casa, as limitações, né? Fornão Electrolux de casa, sei lá. Tem que ficar esperando, né? E aquele negócio de pão na panela, sabe? Sei. E aquele negócio, tira uma panela, põe outra panela, aquela logística meio maluca. Uma hora ficou meio pequena a minha casa, porque começou a ter muito pedido. Na época, minha mãe morava muito perto de mim, 2 quarteirões, e ela estava num apartamento grande, sozinha. Falei, pô, deixa eu usar aí teu apartamento, você tem um forno maior, você tem mais espaço. Fica aí, eu tô trabalhando durante o dia, enquanto eu tô trabalhando, Era você uma fica companhia aí. E você ia fazendo suas coisas, né? E nessa época chegou a pandemia também, né? E aí, no meio da pandemia, eu continuei trabalhando, continuei vendendo pão. Eu fazia pão durante a semana e no final de semana eu pegava o carro, minha máscara e o carro, cheio de pão no porta-malas e ia distribuindo. Você acha que a pandemia acelerou? Cara, acho que de certa forma, assim. Porque... O seu empreendimento, você acha que ali deu uma acelerada de falar, cara, vou levar isso aqui como um negócio mesmo? Acho que sim, porque é uma época que ninguém estava fazendo nada, né? Não tinha muita oportunidade. Assim, uma época que certamente eu não ia me inserir de volta no mercado, não que eu tivesse efetivamente pensando nisso na época, em voltar para o mercado corporativo, mas não tinha muita vaga, né? Uhum. E as pessoas estavam em casa, então tinha esse negócio de não ir comprar, né? Mas de pedir para alguém. Você pede para alguém que você conhece, que você sabe que vai tomar cuidado, tal, que vai se preocupar. A questão da higiene, da preservação era muito importante, né? Então, as pessoas pediam em lugares que elas confiavam para pessoas. Né? Era o delivery, mas você pedia delivery de quem você confiava, tinha certeza, né? Que estava seguindo ali os padrões. Seguindo os padrões e tal. E por mais que fizesse em casa, era tudo super bem limpinho, bem organizadinho. Eu montei uma produção séria num ambiente caseiro, né? E aí nasce a Casa Trigo, não? Um pouco, a produção acabou sendo estimulada pela pandemia, né? E aí a casa da minha mãe ficou pequena também. Eu comprei uma outra geladeira para botar lá. Aí chegou uma época que minha casa ficou pequena também. Já estava ficando meio
desconfortável de trabalhar ali, ficar meio restrito. E nessa época minha mãe decidiu mudar para o interior também. Aí eu falei, bom, preciso de um espaço. E nisso foram assim, eu já estava meio que procurando um espaço, isso acelerou, né? Falei, bom, preciso de um canto. E na porta de casa, do prédio que eu morava, tinha uma rotisserie que fechou. E assim, eu vi a dona do imóvel pregando a placa. Alugas. Aluga-se. Falei, vamos conversar. Nem coloca essa Aí, placa aí. nem coloca placa. Não, mas foram Eu aí sei. 6 meses de conversa Sei. para conseguir Chegar numa o proposta que fizesse imóvel e sentido, né? tal. E na época, a minha esposa ela comprou o imóvel e aí a gente reformou e tal, e eu comecei a usar o Então o imóvel. espaço de vocês hoje lá é próprio, o espaço. O espaço é da minha esposa. Hoje eu alugo dela, né? Uhum. Mas é uma condição super, super boa. Não, por que que eu tô falando disso? Porque o espaço de vocês é muito bonito, cara. Eu vejo em detalhes, né? Quando eu olho um negócio, eu acho que a gente tava tomando café lá semana passada e eu falei isso pra você. Desde o nome, desde da reforma ali, tudo, a gente vê quando um negócio ele tem um cuidado, tem um diferencial, quando tudo, desde da bancada ali inicial, desde do piso, desde o nome Casa Trigo, todo o logotipo de vocês, assim, eu acho tudo nos detalhes. Então isso é atrativo, isso atrai a pessoa para o negócio, né? Foi assim, aquela é uma casa, você olha, você não sabe, né? Mas é uma casa de, acho que 1936. É uma casinha super antiga. Era Mas traz um aconchego, cara, assim, por mais que é pequenininho, tem um espaço lá fora, assim, então A tem gente todo um fez conceito. um trabalho grande ali de reforma, né? Tanto estrutural, para aguentar elétrica, hidráulica, Uhum. uma elétrica pesada para padaria, né? Para o ambiente industrial. E a gente fez a gente teve uma arquiteta, né? Da Crivella Arquitetura, que foi a Laís, uma super parceira, e ela desenhou, assim, exatamente o que tinha em mente, em termos de conceito, desse aconchego. A gente falou, a gente já tinha criado a marca, né? Eu contratei uma agência na época, que um amigo me indicou, falou, ó, o conceito da nossa marca é essa, tá? A gente tinha ideia do nome Casa Trigo, mas falou, pô, é uma ideia inicial. O cara falou, pô, gostei do nome, a gente trouxe essa questão da família, né? Porque Trigo é o meu sobrenome, Eu né? ia falar disso, Felipe Trigo, né, cara? Uma curiosidade O, interessante. a minha mãe, né? A família da minha mãe é a família Trigo. E também o meu avô e meus tios, quando vieram para o Brasil, de Portugal, eles começaram a vida em padaria, né? Então, por isso que a gente tem essa assinatura, vamos dizer, que é cada Casa Trigo, padaria familiar. Por quê? Porque a gente tem um legado aí de família, não só no nome do trigo, quanto aí a família Trigo que se estabeleceu no Brasil através da padaria, né? Uhum. E aí, contando do início da Casa Trigo, qual foi o maior desafio assim que você teve logo no início? Ou isso já estava tão grande? Obviamente, todo negócio tem suas fases de desafio, mas assim, você viu um crescimento tão grande que você teve que sair do espaço lá de casa mesmo para produzir, né? Não é à toa que é Casa Trigo, né? Então, assim, um espaço de casa para ter um espaço dedicado para isso, uma cozinha maior e tudo mais. Tem algum desafio inicial que você teve que você pode compartilhar assim? Porque a gente fala muito para empreendedores aqui, né? A gente fala sobre mentalidade, isso é empreendedorismo, então eu acho que todas as nossas histórias, desde as histórias que passam por aqui, contando um pouco dessa trajetória de aprendizado, né? Então, que desafio que você teve nesse início ali que você pode compartilhar? Cara, acho que teve alguns desafios muito grandes, assim. Acho que o principal, acho que é um pouco a ansiedade quando você está começando cara, a gente teve um plano de negócio, pô, fiz um plano de negócio enorme e tal, e é aquela coisa, você pensa, você planeja, você planilha, mas depois a vida real vem lá e dá um tapa na cara da planilha, né? Sim, exatamente. Você estima uma demanda, você estima um custo, mas na hora que você está rodando lá, a hora que você subiu a chave geral ali e começou a gastar energia, quanto de energia que você imaginou é outra. Por mais que você pegou, pôs no papel lá quantos quilowatts cada equipamento, isso Uhum. que a vida real é um pouquinho diferente. Se for lá, pô, viu insumo, fornecedor e tal, daí 6 meses depois tudo aumentou e fala, pô,
será que eu consigo ficar aumentando o preço a cada 3, 6 meses? O cara que é novo, que está começando. Está começando a conhecer o espaço, né? E assim, eu fiquei trabalhando até, vamos dizer, esse começo da história, né? Ali em meados de 2018. Até a Casa Trigo, efetivamente, no modelo que ela está hoje, né, com a loja, ela abriu em 2023. Então foram aí 4 anos e meio em que eu trabalhei desde em casa, na casa da minha mãe, e naquele mesmo espaço, antes de abrir a loja, eu montei uma fábrica, né? Então eu fiz ali, não era bonitinho do jeito que é, não era aquele piso, não tinha Aham. balcão, era só um monte de equipamento. Era, era um estoque e uma cozinha gigantesca. Para tudo entrega delivery, você só atendia delivery no No início. começo só atendia delivery, daí comecei a atender delivery e uns PJs, comecei a ter cafeterias tal, que eu comecei a atender. E em um certo momento, pô, deixa eu botar uma estante aqui na frente. Eu falei, eu tenho capacidade de produzir. Tô com capacidade ociosa, peguei, botei ali uma estante. Literalmente, eu abri, era uma porta de correr, de vidro. Eu abri a porta de correr, botava uma estante, que era a estante que eu esfriava os pães, com os pães que eu tinha produzido. Pegava uma mesa, era a bancada de inox que eu trabalhava, Uhum. botava ali no canto, com croissant, bolo, muffin, cookies, coisas que eu produzia de doce, deixava ali a maquininha de cartão e uma mesinha e eu ficava ali. Comecei toda sexta-feira a montar essa vendinha aqui na porta da loja. Literalmente, eu ficava literalmente na porta da loja ali e as pessoas que passavam paravam, olhavam, porque daí uma pessoa comprava, outra pessoa comprava, tal, e foi ganhando mais corpo, né? A produção foi aumentando e aí começou a ter uma demanda, alguns clientes frequentes, né? Começaram a falar, pô, a gente precisa de um espaço para tomar um café aqui, a gente não tem um lugar legal para tomar um café aqui no bairro, tal, tomar um lanche, sentar, um espacinho gostoso. E pô, acho que é hora da gente dar esse próximo passo, né? Pensar em não só produzir, porque eu achei interessante, né, que você começou produzindo e fornecendo isso daí para outros espaços, e aí você tem um outro modelo que vai ser o serviço mesmo, Que que é é poder fazer um café, quer servir as pessoas, quer ter uma exposição ali. Até aproveitando esse início que eu já vou fazer uma pergunta para você que está assistindo aqui, tá curtindo esse papo? Eu não podia ignorar, né, vou pedir para abrir essa câmera aqui, pô, olha o espaço, olha o trabalho da Casa Trigo que eles trouxeram aqui hoje para a gente mostrar aí no podcast. E eu queria aproveitar essa pausa aqui que a gente está mostrando tudo e fazer um convite para vocês conhecerem depois o meu livro, O Poder do Impacto do Network. É uma coletânea com 15 empresários, né, alguns deles sócios do Pablo Marçal. Então tem gente de peso aqui para você conhecer um pouquinho mais da minha história, como eu comecei a empreender. E eu estou contando hoje aqui a história do Felipe Trigo. Então, assim, você que está numa transição da sua carreira para montar o seu negócio, acredito que esse livro pode ser esclarecedor para você, te encorajar a abrir o seu próprio negócio. Voltando aqui, Felipe, cara, eu queria que você falasse a diferenciação, cara, que o croissant, porque assim, quando eu parei lá, cara, a gente tropeçou lá para conhecer esse espaço, a gente não tinha pesquisado no Google, né? Eu sei que muita gente às vezes quer ir num lugar, pesquisa na internet, acaba encontrando, né? Mas a gente tinha acabado de sair de um podcast ali, falei, pô, vamos tomar um café? Às vezes eu, né, chamei um convidado e eu conheci o espaço de vocês, pequenininho, mas muito aconchegante, gostoso. E, cara, quando eu comi o croissant de vocês, cara, eu achei uma delícia. E eu queria saber, o que diferencia um croissant bom num croissant mediano? Cara, acho que tem tem 3 grandes componentes que fazem diferença. Um é a farinha. Não é qualquer farinha que vai fazer um croissant excepcional. Qualquer farinha faz um croissant. Mas o que vai diferenciar um croissant normal de um bom, de um excepcional, é qual a farinha que você usa. O segundo, que é o mais relevante de todos, é a manteiga. Assim, a qualidade da manteiga que você usa. E hoje a gente tem orgulho aí de usar uma manteiga nacional. O pessoal da Manteigaria Nacional, que tá lá em Goiás, eles produzem uma manteiga maravilhosa, assim, com teor de gordura que ninguém mais faz aqui no Brasil. Ele já entrega pra gente a plaquinha de manteiga pra gente já colocar no croissant, fazer a laminação. A gente não precisa comprar um monte de bloco de manteiga, ficar amassando, fazer o Aham. bloquinho. Então a gente economiza aí algumas horas por semana do nosso trabalho. E por último, o processo e a técnica. Foram alguns anos, assim, eu vejo os primeiros croissants que eu fiz, chegou um momento em que eu olhava e falava, pô, cara, acho que não é para mim, acho que eu não vou
consegui fazer, assim, tava num ambiente, não tinha ar-condicionado, era eu, na época, uns tabletes de manteiga, um E um rolo sonho. e perseverança. E fiz e falei, pô, não tá dando, não tá legal. Daí eu falei, agora eu tô começando a acertar um pouco. Daí falei, pô, muito calor, é ruim. Aí eu comecei a ir mais cedo, então eu falei, pô, o horário entre 6h30 e 7 horas da manhã é o horário que eu consigo fazer croissant, porque ainda tá mais friozinho e tal, antes de ligar os fornos e tal. Então eu conseguia trabalhar naquele período, depois disso já sabia que manteiga começava a derreter, ficava ruim de trabalhar. Uhum. E aí, a hora que a gente abriu a Casa Trigo, né, e aí eu falei, pô, dentro desse projeto, a gente fez uma sala que é o nosso estoque, né, que é uma sala que é de folhados também. Foi um ambiente fechado, com ar-condicionado, e aí, pô, aí mudou o patamar do nosso croissant, porque conseguia produzir muito mais, com muito mais qualidade. Na época, ainda no rolo, era fazendo na mão mesmo, tá? Fazendo uma Uhum. quantidade bem relevante, tanto que eu ganhei uma senhora tendinite nos 2 braços, fiquei mais de 1 ano fazendo fisioterapia, até um momento em que falou, pô, tá humanamente impossível, não tem tempo e nem forças para fazer esse volume, e aí parti para um investimento, comprei uma laminadora ali que foi Para facilitar toda a produção, né? para facilitar, assim, padroniza, aumenta o padrão, aumenta a qualidade, velocidade absurda e assim, a gente conseguiu fazer muito mais com muito mais qualidade. Então foi esse ajuste no processo que a gente fez, porque a gente já tinha um insumo legal, de uma farinha super legal, já tinha manteiga super legal, a gente já tinha um processo, mas esse processo não se adequava à nossa realidade. Então aí a gente conseguiu com um investimentozinho aí que assim, é um investimento que demorou para ser feito, mas que se pagou muito rapidamente. Legal. E é o que eu ia te perguntar, assim, eu sou um cara um pouco leigo na cozinha, tá? Eu não faço muita coisa, não. Mas assim, olhando, eu, pela experiência que eu tive, provando croissants em vários lugares, não que eu seja um cara que saiu degustando no Brasil inteiro, não é assim. Mas assim, olhando, você consegue saber um croissant, tem alguma coisa assim, tipo, pô, esse croissant é bom, olhando ele? Cara, tem. Só de olhar é difícil, Porque sim, eu já mas provei tantos, cara, que tipo assim, fala, cara, parece que não é macio, parece que ele, sei lá, é diferente ele assim, tem que ser tipo. crocantezinho por fora. Você vê que ele tá murcho por fora, você fala, pô, É, ele cara. vai ser. Ele não vai estar tão legal por dentro, provavelmente. Assim, ele tem que ser macio, bem leve por dentro e crocante por fora, né? Então tem aquela corzinha dourada, tem aquela casquinha que você vê que a casquinha tá querendo se soltar ali. Você vê que tem os filetinhos de casca em cima que estão querendo se soltar, ou até que já caiu um outro, tem um que tá meio Isso. carequinho assim, você fala, pô, esse coração tá bem folhado. E ele, assim, por exemplo, quando você produz ele, quanto tempo que, por exemplo, os que você faz lá, os que a gente vai consumir lá, só pra mim entender, porque eu fico pensando sempre assim, a minha impressão leiga, quando eu vou comprar alguma coisa, um coração em qualquer lugar, é de que, pô, parece que não foi de hoje, digamos assim. É isso mesmo que impacta? É tipo assim, é uma coisa mais. O croissant ele é feito diariamente, tem alguma hora assim, tipo, sei lá, em 3 horas, 4 horas de feito, ele tá num estado bom, depois X horas ele não tá tão bem. Porque Cara, o que me parece é que quando eu vou nos lugares aí, parece que. Nenhum lugar legal, cara. Eu vou falar assim, eu achei perfeito de vocês, assim, sabe? tem alguns fatores aí, né? Tem um que, assim, coração é um produto caro, então podem ter lugares que acabam aproveitando o coração de um dia para o dia seguinte e tal. A gente não faz isso, e a maior parte das padarias artesanais, lugares legais, não fazem isso. O que fazem é muitas vezes falar, pô, o cara pegou o croissant de ontem que não vendeu, sobrou 2 croissants, faz croissant de amêndoa. Você pega, recheia ele Uhum. com creme de amêndoa e tal, fica Pra dar uma sensacional. turbinada. Fica delicioso. Croissant de amêndoas, a gente passa uma caldinha ali de água de rosas, bota um creme de amêndoas ali, bota no forno só um pouquinho, só para esse creme cozinhar e fica maravilhoso. Top. Mas tem aí você sente que, pô, às vezes no fim do dia ele tá ou tá murcho, ele tá super ressecado, aí é mais processo mesmo.
Normalmente é o assamento dele, que não, ou assou um pouco de menos, ou assou um pouco de mais, ou ele não está armazenado de um jeito legal, o cara não tem uma vitrine, tem muitos lugares que tem vitrine aberta, né? A vitrine não fecha ou em cima ou atrás, aí isso acaba prejudicando um pouco a conservação dele. A gente tem lá e te deixa ele sempre numa vitrinezinha fechada, tal, porque a gente sabe que eles vão conservar legal. E, pô, eu lembro quando vocês foram pela primeira vez lá, vocês chegaram, devia ser, sei lá, umas 6 e pouco da tarde, e o croissant que você comeu tinha sido assado 8 horas da manhã. Então, assim, é um croissant que estava lá há 8 horas e, pô... Por que eu te fiz essa pergunta leiga? Porque eu ficava pensando, pô, será que é porque lá na Casa Trigo os caras, parece que foi feito na hora? Porque essa impressão que eu tive de outros lugares que eu já fui, é que parece que, tipo assim, parece que tá ali na vitrine tanto tempo, sabe? Não é tão macio, sei lá, foi uma experiência muito positiva que eu tive, né? Parabéns pelo trabalho de vocês lá, aproveitando até para registrar aqui, não é à toa que, né, a gente queria contar essa história aqui. Tem uma coisa que a gente faz que é legal também, e que é uma coisa que nem na França não fazem, né? Me contaram, né? Mas a gente sempre esquenta o croissant. Quando o cliente pede um croissant lá, a gente pega ele e coloca 3 minutos no forninho. E, pô, o croissant quentinho é então, outra coisa, né? Isso, é uma das coisas que... E ele volta aquela crocância original, né? E é coisa de 3 minutos no forninho ali. Só, pelo amor de Deus, não me põe no micro-ondas, porque aí vai ficar aquela coisa murcha. Você já fala logo as dicas do sino. Aproveitando você falando da França, cara, eu lembro que da última vez que a gente foi lá, a gente conversou um pouquinho com você, e você comentou de algumas viagens. Você acredita que as viagens te ensinaram alguma coisa em relação ao seu negócio, diretamente, ou alguma experiência que você queira contar? Cara, acho que não diretamente no negócio, até porque depois que eu abri o negócio, tive muito poucas oportunidades de viajar. A vida do empreendedor, ela... requer um cuidado, uma aproximação ali, né? Até o negócio tá bem estabilizado, é difícil de você tirar férias de verdade, né? Então, eu sempre gostei muito de comer, né? E então, eu sempre gostei de conhecer restaurantes e tal, e padarias, cafés também, né? Então, tem um pouco de referência que a gente vai pegando, mas nada direcionado ao negócio, nada específico, assim. Mas você acha que... eu falo porque, assim, você falou da França aqui, eu sei que não tem nada relacionado, né? Você foi para outros lugares do que a gente conversou, mas eu sei que sair, às vezes, um pouco assim, expande a mente do empreendedor para como é que acontece em outros lugares, o que em outros países estão fazendo de diferente, às vezes, para aplicar alguma coisa no negócio. Por isso que eu queria explorar um pouquinho disso. Hoje a gente tem um privilégio que, assim, nenhuma outra geração, nenhuma outra época tiveram, que é o acesso à informação, né, cara? Hoje a gente tem... Eu falo, pô, eu queria fazer um pão típico grego. Eu consigo, fazer uma busca na internet, consigo usar a inteligência artificial, consigo usar sites especializados, eu consigo pegar... entrar no site do governo da Grécia, traduzir ele e entender quais são a cultura alimentar deles. Então, hoje a gente consegue pesquisar muito sobre o que é feito nos outros lugares, como é feito, através da internet. Então, isso tem facilitado muito a pesquisa, mas as gerações anteriores era isso. O cara tinha que viajar para ter essa referência, ou alguém trazia um livro. Óbvio que tem os saber fazer, né? Locais que fazem diferença. Por exemplo, um grande amigo meu teve na França um ano atrás, mais ou menos, e ele voltou com um livrinho. E é um negócio, tipo, o saber fazer da minha família, assim, era um cara que falando sobre a padaria da família dele, como que ele faziam os produtos. E, sensacional, virou um livro que eu deixo ali de consulta sempre que eu quero pesquisar alguma coisa de sabores, ou até revisar alguma técnica, ele tá ali. Aproveitando que você falou desses exemplos, assim, já teve algum pedido mais curioso, mais diferente? Pô, você falou da Grécia aqui, eu falei, cara, eu fiquei até com vontade, falei, será que ele vai fazer um negócio diferente lá? Tipo assim, teve alguma coisa, ou você, não sei se você já vende alguma coisa, tipo, isso aqui, cara, a gente uma vez foi pesquisar, tá, a gente viu, a gente criou isso daqui, eu trouxe pra cá,
Ou teve algum pedido que alguém falou assim, por exemplo, se eu quisesse provar um exemplo que você falou, vocês fazem assim? Não, né? No dia a dia não... Cara, é difícil, a gente não consegue... Tipo uma encomenda, sei lá. A gente consegue fazer encomendas hoje em dia. No começo, cara, tinha uma flexibilidade enorme. Quando era eu produzindo um pouco, eu tinha uma flexibilidade e conseguia fazer qualquer coisa. Era tempo de pesquisar, testar e fazer. Hoje em dia a gente nem consegue, né, fabricar tipo, uma unidade, 2 unidades de um pão. Nosso equipamento nem comporta uma... Vai mudar toda a rotina, né? Tanto o processo quanto, assim, eu tenho uma maceira ali que é para 15 quilos de farinha. Se eu quiser colocar 500 gramas de farinha ali, ela vai ficar rodando e não vai conseguir produzir, mas a gente testa muita coisa, né? A gente não teve muitos pedidos exóticos, a gente tem talvez o mais diferente que a gente faça, e é um dos primeiros clientes que eu tive e que está comigo até hoje. É um café, um cat café, que é o Gato Pingado. Você não conhece, cara, é sensacional. Eles têm uma proposta, tudo deles é temático de gato. Eles têm um espaço lá para adoção de gatos também, super legal. E eles têm o pão de gato. Eles fazem toasts num pão com formato de gato. Legal. E a gente que produz esses pães para eles, né? Na época, a Sabrina, que é a dona, falou, pô, tenho essa ideia, não sei o que e tal. Eu achei na Shopee uma forminha. Falou, você faz? Daí a gente testa, se ficar legal, a gente faz. Aí eu faço uma proposta para você. Ela pegou, me deu a forma, eu fiz um pão, que falei, qual que é o conceito do pão? O que você quer em termos de expectativa do resultado final? Desenvolvi uma receita para ela, testando, ela falou, pô, adorei. E assim, eu tô deve ter uns 4 anos que eu forneço para eles ali. E seguimos firmes nessa parceria. E é um pão que é uma graça, cara. Tem um formato, tem a orelhinha do gato e tal, é uma barata. E eles fazem legal, um trabalho essas coisas diferenciadas, assim, né? Acho que isso, de certa forma, acaba viralizando, tá atraindo um público específico, né? Então, beleza, eu fiz uma pergunta para você mais, tipo, direcionada, assim, tipo, para uma particularidade. Pensando em escala, você já tá 3 anos ali com o negócio, você pensa num próximo passo do negócio de talvez franquear? Pô, você tem um nome muito interessante, eu não sei se é essa a intenção. Ou abrir outras unidades, eu acho que seria uma loucura para você mesmo gerenciar. Então, assim, você já pensou em franquear alguma coisa ou depois expandir o seu negócio, já que eu sei que você vai ter que crescer o seu negócio em outros âmbitos para poder comportar, já que você terceiriza já algumas entregas, né? Mas você pensa num próximo passo assim do negócio? O que você imagina? Cara, eu acho que tem algumas... A gente sempre pensa, né, em alternativas. Eu acho que tem 2 principais aí, que são ou ter um segundo ponto, em que esse segundo ponto seria um ponto mais de, vamos dizer, distribuição, seria um café mesmo e vamos dizer, só a loja, sem espaço de produção. Teria uma cozinha pequena ali só para fazer lanche e tal, essas coisas, mas que a gente tivesse a produção centralizada, onde a gente está hoje, a gente distribuiria para essa outra loja. Vou te fazer uma proposta depois pra você montar lá perto de casa, lá que... Olá. Um espaço legal. Fala aí, Cris. Tem um lugar lá que a gente quer montar um café lá e, cara, enfim, mas... Achando o ponto certo, ó. Bora. A ideia já existe. Tem uma outra alternativa que é estudar aí um ponto maior, em que a gente possa expandir a operação, né, e ter mais espaço, especialmente para atender os clientes, né? Hoje você viu lá, a gente tem 7 mesinhas, né? Então é um espaço super pequeno. Chega no fim de semana, a gente passa sufoco ali para conseguir atender todo mundo. E tem essa possibilidade das franquias, mas que eu acho é uma coisa que eu já sei observo até com muita preocupação, porque eu sou um pouco control freak, sabe? E você precisa ter um pouco de desapego ali do que está acontecendo na ponta. Você não consegue controlar o que está na ponta ali da franquia. Manter 100% do padrão que você quer. Por mais que a franquia ela tenha essa característica, mas a gente sabe que vai passando ali 10 unidades, você não vai conseguir garantir que, ainda mais num padrão que você faz hoje ali, com todo o cuidado de produção, não só de produção, mas de armazenamento, enfim, tem uma série de... Cara, eu falo isso porque eu já trabalhei em franquia não alimentícia, né? Eu trabalhei na Sorridentes,
que é odontológica, e a Flipwash, que era estética automotiva. Então, eu nunca trabalhei com alimentos diretamente. Só, assim, a única proximidade que eu tive foi com salgados, que meu tio faz salgados para festa e tal. Então, quando era antes dos 15 anos que eu não trabalhei registrado, eu fazia festa com ele lá. Cara, legal. Eu quis explorar um pouco disso, pensando mais na expansão, porque eu sei que todo mundo quer crescer o negócio, mas é como você falou, é sempre olhando assim com carinho pra, pô, eu não quero só crescer, né? Não adianta crescer por crescer e não ter um negócio legal no final no dia final ali, né? No E o resultado final. CAPEX hoje tá pesado, né? A gente, assim, da época em que eu comecei ali, que eu comprei meus primeiros equipamentos ali por volta de final de 2019, começo de 2020, nessa época, para hoje, nossa, o câmbio estourou, né? E o custo dos equipamentos aumentou muito, né? Então, você montar uma nova operação hoje é um grande desafio, assim. Você precisa Da ter um ideia, investidor aí. da ideia que eu te falei de, por exemplo, expandir isso para um novo endereço onde você não tivesse a sua produção hoje conseguiria o seu espaço hoje conseguiria comportar um crescimento, não vou falar tipo o dobro, sei lá, talvez o dobro do que é que a loja em si, pelo que eu estou entendendo aqui, não é a loja que é o maior que demanda mais de você. Você tem outros lugares que você fornece. Então, o teu negócio hoje está muito em fornecer para eles, o que gera mais trabalho operacional de produção. E eu não sei o que tem mais margem também, se é produzir e entregar ou se é gerar serviço, agregar valor e, pô, gerar uma experiência, um ambiente, né? Mas assim, seu espaço hoje de produção comportaria, por exemplo, essa próxima loja? A gente tem uma capacidade produtiva aí. A capacidade produtiva de uma padaria é muito grande, assim. Especialmente se são produtos maiores, aí você consegue fazer uma quantidade legal. Aí quando é muito pequeno, por exemplo, pão francês. Uhum. Cara, pão francês é um negócio que você tem que trabalhar com 3, Muito 5 mil volume, por né? dia. É muito Aí volume. você é um volume, é um negócio de volume. Eu já Quando você é na entendi. padaria artesanal, você consegue trabalhar com uma margem muito maior, né? E mesmo no PJ, assim, o que você falou tá certo. O nosso maior faturamento hoje é no PJ, mas a gente ainda tem uma capacidade produtiva aí para aumentar esse atendimento, né? E conseguiria comportar aí mais uma loja de um volume parecido com a nossa. Uhum. A gente tem discussões aí com alguns parceiros de crescer. A gente tem um parceiro que tá em expansão aí, a gente está discutindo com eles de fazer um projeto conjunto aí para aumentar o nosso parque produtivo. Naquele espaço a gente consegue ainda Uhum. aumentar o nosso próprio, dá para colocar mais um módulo de forno, dá para crescer ali onde a gente está ainda só com o equipamento, Uhum. mas tem um teto. Assim, aquela coisa, mais uma unidade comportaria, mais duas, talvez não. Uhum. Fazer uma central produtiva para um modelo de franquia, pô, certamente não. Para Não, distribuir com para certeza. 10 lojas, não. Aí eu precisaria ter outros. Precisaria trabalhar com produtos congelados, teria que ter outro modelo de produção. Porque para fornecer seria um outro desafio logística, né? Tem toda aquela A questão. logística é sempre um desafio. Hoje eu tenho a sorte de estar com o entregador ponta firme ali que me atende quase todos os dias aí. Mas quando a gente depende de logística terceirizada, cara, é sempre um frio na espinha. Assim, você entrega rezando para não ter BO no caminho e tem um percentual considerável de BOs no caminho. E não falando só de croissant, né? Eu sei que eu falei muito de croissant, mas eu vi que você trouxe um pouco, uns pães mais diferentes aqui. Fala o que a gente trouxe aqui hoje. Hoje eu trouxe alguns dos nossos pães mais clássicos aí. Trouxe um pão italiano, classicão, aquele pão de farinha, água e sal, que remete um pouco o que foi o meu começo, né? Que a gente fazia ali o pão na panela, e que é o sourdough, né? Que ficou famoso. E também um pão italiano com azeitonas, que é um pão que foi aí agraciado pelos nossos clientes ali no bairro, o pessoal adora. É um pão super aromático, é um pão muito gostoso. Curiosamente, é um pão que eu só comi uma vez até hoje, que foi quando eu criei a receita.
porque eu precisava saber se ele estava legal, porque a única coisa que eu não como na vida é azeitona. Então, a hora que eu fechei a receita, pô, a quantidade de recheio e tal, não sei o que, eu comi, a hora que eu acertei a receita, eu falei, tá bom, essa é a última vez que eu como esse pão. É isso, cara. E tem uma outra coisa curiosa que você gostaria de compartilhar sobre o seu negócio? Eu acho que muita coisa do que eu queria explorar aqui, acho que tem algumas outras coisas que eu quero deixar mais pro final aqui. Assim, tem alguma outra coisa que você gostaria de contar dessa trajetória que teve, que você acha que foi fundamental para chegar até aqui? Talvez pessoas que você conheceu, eu sei que você já mencionou algumas aqui, mas enfim, se você quiser, eu queria deixar um espaço para você compartilhar mais alguma coisa que talvez eu tenha deixado passar aqui. Cara, acho que tem um grande desafio que eu acabei não comentando aqui, que acho que foi onde a maior dor, e que é acho que é a dor de todo empreendedor aí que começa com um negócio caseiro, que é a hora que você começa a ter uma equipe, né? Em que você começa a tirar a mão e, de novo, já falei o quanto eu sou controlador no meu negócio e hoje eu sou uma pessoa que eu tô virtualmente zero na produção. Eu sou backup. Então, pô, aconteceu uma coisa, o padeiro tá doente, ou, pô, tiro férias, alguma coisa, eu consigo entrar e eu tenho todo o conhecimento e tal, eu consigo entrar e resolver cobrir alguém. Mas eu não tenho mais papel hoje na produção, né? E, pô, foi um osso duro de largar assim, psicologicamente também, né? Tem uma coisa que, pô, é o meu filho, tem o meu nome nesse negócio aqui, e, cara, eu sabe? acho que todo mundo que empreende sabe o que é isso. Eu falo porque eu também tô formando time agora e, cara, é assim, é você saber que cada um tem seu jeito de fazer as coisas, né? Por mais que a gente tenha direcionamento ali, mas você tem que, é o que você falou, é confiar. Confiar, assim, ninguém faz nada igual ao outro. É melhor, é pior? Pô, às vezes é tão bom quanto, só que é de um jeito diferente. Cara, tem que desapegar. E o que importa é você conseguir, você não pode abrir mão da excelência. Você fala, pô, o resultado que eu preciso é esse resultado e eu preciso estar comprometido com isso. E eu preciso ter um time que entregue a excelência que eu exijo, né? E aí métodos e processos e peculiaridades a gente vai aí tendo que aprender a trabalhar com essas diferenças. E indo para a parte de negócio, você acha que a economia influenciou alguma coisa no seu negócio, na formação do seu negócio? Você acha que isso te trouxe mais segurança por você ser esse cara de ter estudado economia? Você acha que de alguma forma isso influenciou no seu negócio? Acho que sim. Eu tive não só ter estudado, ser economista, né, mas também ter trabalhado com finanças e em consultoria me ajudou a ter um planejamento prévio melhor, né? Então acho que fiz o plano de negócio super detalhado. Como eu já falei, a realidade ela dá um coro no seu plano de negócio, Só né? projeta, né? Pelo menos, mas é importante, né? Às vezes você fazer. Eu falo porque todo mundo que eu conheço, assim, cara, eu acho que poucos empreendedores que chegaram aqui talvez fizeram isso, né? E a gente sabe que é o que você falou, fazer é importante para dar uma clareza, mas a realidade talvez mostre que você precisa se reorganizar de uma outra forma, né? Tem um grande amigo que ele fala que o planejamento é 50% do sucesso. Se você planejou tudo perfeitamente, você tem 50% de chance de dar certo. Se você não planejou nada, cara, a tua chance de dar certo é muito, muito baixa. Então, acho que isso foi uma lição aí, que não quer dizer que tem sido um processo fácil, não é... Você sabe aí, todo mundo que você recebe, que não é fácil empreender em lugar nenhum do mundo. No Brasil, temos nossas peculiaridades também, né? A gente tem bastante mudanças de regras no meio, é sempre um desafio. O nosso ambiente não é um ambiente completamente estável. Então, acho que ajuda também a ter um pouco menos de frio na barriga, né? Ser economista ajuda a entender um pouco que o Brasil é assim, da característica do nosso país ter muitas variabilidades, muitas mudanças. Então, acho que isso faz parte. Certo. E se a galera quiser, eu queria até te perguntar assim, se a galera quiser conhecer o seu espaço lá, fala do teu negócio aí, rede social,
endereço, como que a galera acha a Casa Trigo aí? Quem quiser conhecer a Casa Trigo, vai ser um prazer receber vocês. A gente fica na Vila Romana, na Rua Fábia, número 603, uma casinha pequenininha, mas você vai ver lá umas mesinhas na calçada, um toldinho, um ombrelone, somos nós. Esse logo bonito aqui. E estamos no Instagram, @casatrigo.padaria. Em breve, a gente está fazendo um canal no TikTok também. Se for no Instagram, você vai me ver fazendo palhaçada lá. E vai ser um prazer receber vocês ali. E se você tem um negócio também, está precisando de fornecedor, a gente tem aí está no nosso DNA atender cafés, outras padarias. Entre em contato com a gente que vai ser um prazer atender vocês. E passando qualquer dia à tarde, eu sempre estou por lá. Vamos tomar um cafezinho junto. Legal. Felipe, lá funciona em que horário? Eu não lembro se você mencionou aí. A gente está lá de terça a sábado. De terça a sexta a gente trabalha das 8 às 7, no sábado das 9 às 6. Show. E cara, se eu tivesse que pedir para você deixar um conselho para quem está querendo começar a empreender, seja no seu segmento ou seja qualquer tipo de negócio, qual é o conselho que você deixaria aí para a galera? Cara, acho que tem 2 conselhos. O primeiro é: estuda muito esse mercado. Se tiver essa oportunidade, vai trabalhar para alguém nesse mercado. Aprende com o dinheiro do outro. Não entra de cabeça e fala, pô, tem uma ideia genial, tal, esse negócio é um mercado que eu gosto. Você tem a oportunidade de trabalhar, de passar, sei lá, 2 anos trabalhando para alguém que já está nesse mercado ou no mercado próximo do que você quer, pô, vai lá e aprende. Extrai tudo que você pode tirar, o que funciona, o que não funciona, o que é perfeito, o que pode melhorar. E o segundo é planeje. Faz conta. É chato, mas faz conta, faz cenário, estuda fornecedores, estuda tudo, ponto. Você fala, cara, eu não tenho esse DNA, eu não gosto disso, pô. Tem várias consultorias aí especializadas em ajudar a estruturar PMEs, o próprio Senai, Sebrae tem consultorias aí que podem ajudar, então vale muito a pena investir e aí estou dizendo de alguns meses, talvez às vezes 6 meses, 1 ano, prévios à abertura do negócio, para você ter certeza que a hora que você vai ali entrar com o seu investimento, Bateu o martelo. Tem a maior chance dele vingar. Pô, legal, Felipe. Gostei, cara. Gostei dos conselhos que você deu, porque meu negócio foi assim, né? Você vai conhecendo, trabalhando no negócio das pessoas, você vai entendendo que aquele mercado é um mercado potencial, você vai aprendendo e vai se preparando para quando você tiver o seu negócio, ter mais assertividade, né? Não é o cara que só tem muita gente, né? O último episódio aqui, inclusive se você quiser ver aí, você pode ver os outros episódios que estão aí no canal. A gente trouxe uma pessoa especialista em franquia, um amigo, né? Que eu conheço do mercado de franquias, ele dá consultoria para negócios que querem franquear. E aí a gente começa a perceber que tem gente que só tem a grana, né? Diferente de empreendedores, às vezes, que começam ali com o que tem, né? Só não tem a grana. Só não tem a grana. O cara quer ter a vontade, tem tudo, mas não. E tem gente que só tem a grana. Tem gente que começa sem grana e faz o negócio dar certo, talvez até por conta disso. E tem gente que só tem a grana e queima a grana porque não sabe do negócio. É um exemplo, né? Eu não entendo nada de cozinha. Pô, se eu quero abrir um negócio e até me interessei pelo seu negócio aqui, seria realmente, terceirizar. Você faz a parte de produção e eu faço a parte comercial, faço o espaço, né? Porque eu acho que a gente tem que entender sempre nos 2 pilares, né? No meu negócio hoje, por exemplo, tecnologia, eu tenho uma empresa parceira que me dá essa tranquilidade, né? E eu faço a parte comercial, que é onde eu me dou bem, entendo o desafio das empresas e começo a ajudar elas com implementação de atendimento e tudo mais. Fazer parcerias para cada um usar o seu ponto forte. Ninguém faz tudo. Então é importante cada um reforçar o seu ponto forte e crescer junto, né? Por isso que eu acredito muito que seu próximo passo vai acabar sendo isso. Já que você tem a qualidade de produção, abrir um novo espaço, acho que isso vai dar mais margem. E, cara, eu acho que pelo produto que você tem ali, desejo todo sucesso. Obrigado mais uma vez por topar bater esse papo aqui no Papo Z Podcast, tá bom? Pô, obrigado pelo convite, foi um prazer bater papo com vocês aí. Tamo junto. Você que tá assistindo aqui, deixa um comentário aí se você já conhece a Casa Trigo, né? Provavelmente
O Felipe vai divulgar, né, esse episódio aí pros amigos, pras pessoas próximas. Então, se você já conhece, deixa o comentário aí. E você que é novo no canal, se inscreve aí, tá bom? Pra você não perder mais nenhum episódio. Obrigado por ficar aqui até o final. Tamo junto. Até o próximo Papo Z Podcast. E é nóis.